Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura do nosso devocional, dando continuidade aqui dentro do livro de Provérbios. Então, eu queria nesse momento já começar orando com vocês e pedindo ao Espírito Santo que fique aqui conosco, que ministre a nossa vida. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse domingo. Hoje, já dia 29 de maio de 2022, terminando o mês praticamente de maio, Senhor, e já trilhando um novo começo de mês, sabendo, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós até aqui, sabendo que o Senhor tem estado conosco durante todo esse mês de maio, Senhor, ministrando as nossas vidas, nos fortalecendo, Senhor, nessa leitura, nesse propósito desse devocional. E nós estamos muito felizes, Jesus, muito felizes por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Que a tua presença continue sempre, Senhor, nos ajudando, nos direcionando, Pai, nessa leitura, no entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Que esse ano de 2022 seja um ano diferente na nossa vida, de disciplinas espirituais, de entendimento da tua palavra, de girar chaves, Pai, do nosso entendimento, de virar chaves, Pai, da nossa compreensão daquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Eu louvo, Senhor, ao teu nome, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. A tua graça e a tua misericórdia têm nos alcançado todos os dias. O Senhor é quem tem nos ajudado a permanecer até aqui, Pai. Nós queremos ser gratos todo o tempo, nós queremos reconhecer isso, nós queremos reconhecer o Senhor no nosso caminhar todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor vai fazer hoje e por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo durante todo esse ano nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje a gente vai ler o capítulo 13, 14 e 15 de Provérbios, né? Estamos caminhando aí dentro do livro de Provérbios, entendendo aquilo que o rei Salomão deixou para nós, tanta sabedoria, né? Tanto conhecimento, tanto discernimento daquilo que o Espírito Santo ia ministrando na vida dele. Capítulo 13, então, começando. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Esse é o capítulo 13. E mais uma vez, né, nós temos aqui nesses capítulos que a gente está lendo hoje, uma gama, né, uma enxurrada de pequenos versículos a respeito de vários assuntos. O rei Salomão, ele vai deixando, né, as suas pérolas e para fazer a Bíblia como nós temos hoje, esses historiadores, esses teólogos, eles foram agrupando esses versículos, né, foram juntando esses achados de escritos de Salomão e deixaram então do jeito que a gente conhece a Bíblia hoje, como está nas nossas mãos com os 31 capítulos que ela tem. Mas vocês percebem que são versículos realmente que são quase que como frases de sabedoria, né? Tem capítulos aqui que infelizmente eles não vão ter um entendimento do início ao fim, mas eles são pequenos trechos onde Salomão ia deixando as suas pérolas de sabedoria, os seus conselhos para todo aquele que desse ouvido, né? Então, ele fala, por exemplo, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos. Gente, vocês já perceberam como tem pessoas que ela deseja tanto, ela faz tantos planos, mas a preguiça dela faz com que ela simplesmente deseje, mas ela nunca alcança nada. Porém, aquelas pessoas que elas já não desejam tanto, mas elas, né, têm a diligência de ir buscando aqueles anseios, aqueles desejos, ela vai conquistando. Isso é sabedoria, gente. Isso é ser alguém sábio diante da palavra, é ouvir os conselhos que Deus vai dando e a gente vai sendo diligente e assim o Senhor vai nos dando aquilo que nós realmente temos o desejo, aquilo que anseia o nosso coração. Por exemplo, versículo 8. As riquezas de um homem servem de resgate para sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Sempre que eu leio esse versículo, eu lembro dos assaltos, na verdade, dos sequestros, né? Esse que é o conselho que Salomão está dando aqui. Um homem rico, ele sempre vai ser alvo, né, de sequestradores, de pessoas que vão pedir resgate pela sua vida, né? Vão sequestrá-lo e pedir resgate pela sua vida. Mas o pobre, ele geralmente não vai receber esse tipo de ameaça, porque os ímpios, né, as pessoas que desejam fazer o mal, vão ter o quê para tirar do pobre, né? Então, às vezes a riqueza ela traz muito mais infortúnios do que a própria pobreza, né? Então ele está falando sobre essa questão de ganância das pessoas a respeito de riqueza, né? O versículo 11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. São pérolas de sabedoria, gente. Como é que faz para a gente ter sempre uma reserva financeira? Como é que faz para a gente ter sempre um pouco a mais para satisfazer os desejos da nossa vida? Ganhar dinheiro com honestidade, ser íntegro em tudo que você faz, trabalhar diligentemente. Todos os conselhos estão dados aqui, né? São vários versículos, né? Vários versículos. O versículo 23 eu grifei aqui porque eu achei bem forte essa mensagem. Versículo 23, 13 e 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Então tá falando que muitas vezes o trabalhador, né, a pessoa que tem o seu campo e que trabalha e que faz ali toda a sua produção, ele perde a maior parte dos frutos que ele mesmo colheu da sua terra, porque não há justiça, né, na separação disso, na compra desses alimentos. As pessoas elas tendem o governo tira através de impostos, através de vendas diretas, vamos dizer assim, né? A pessoa produz e no final das contas é o próprio governo que usufrui daquilo que a gente plantou e colheu, né? Isso fala muito dessa época que eles viviam através da agricultura, da pecuária, né? Então, era o produtor que fazia todo o plantio durante todo o ano
e a maior parte dos ganhos dele ficavam, na verdade, para os reis, para os poderosos, né, nessa falta de justiça na hora de dividir ou de pagar, né, justamente por aquilo que ele produziu. Capítulo 14, gente, vamos ler o capítulo 14. Também é grande. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então esse aqui é o capítulo 14. Mais uma vez, Salomão vai deixando pequenos trechos para nós, para que a gente vá, então, degustando, né, desses versículos de grande sabedoria. O versículo 1 talvez é o mais falado entre todos as rodas, né, de mulheres, ou de oração, ou de qualquer outra coisa, falando sobre casamento, sobre mulher, né? A mulher sábia edifica sua casa,
mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então fala da mulher prudente, né? A gente não precisa nem falar. Fala da mulher que tem sabedoria, que põe a palavra de Deus, né, como alicerce da sua vida, da sua casa. Ela com certeza vai fazer com que a sua casa cresça, seja edificada, né? Seja cada dia um lugar de maior prosperidade. Mas a tola, né? A insensata, na verdade, com as próprias mãos ela derruba a sua. Ela vai minando aos poucos, né? E derrubando a sua casa. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então, quanto mais a pessoa se afunda no pecado, mais ela vai desprezar mesmo a palavra de Deus, né? Mas aquele que anda no caminho direito, ele teme ao Senhor, ele sempre vai desejar obedecer ao Senhor, né? Versículo 4, gente, olha que bacana. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Fala de você ter trabalho, né? Aqui que tá falando realmente do boi e do arar a terra e da plantação e da colheita, né? Onde existe bois trabalhando, onde existe ali aquele funcionamento, né, de bois arando a terra, do homem produzindo a sua própria semente, o seu campo, a sua comida, né? O celeiro sempre vai estar cheio, mas onde não existe o boi, você tem o celeiro vazio, né? Não tem ninguém trabalhando, então o celeiro vai estar sempre vazio. O boi, ele traz essa abundância, né? Porque o animal do trabalho, ele ajuda, né, o seu proprietário, ele ajuda o seu senhor na colheita e no trabalho pesado. Isso é maravilhoso perceber, né? Tem mais sabedoria nesse versículo. Se a gente parasse para pensar, a gente conseguiria administrar várias coisas aqui, vários entendimentos a respeito desse versículo. Fala sobre a testemunha falsa, né? A testemunha sincera. Gente, como a língua das pessoas, né? Elas falam mentiras muitas vezes, né? Dão testemunho falso sobre as pessoas, contam mentiras, fazem com que as pessoas sejam prejudicadas através de uma falsidade, de uma notícia falsa. Hoje em dia a gente lida muito com o tal do fake news, né? Então as notícias falsas que correm aí, as pessoas saem espalhando essas notícias. Muito cuidado com isso, viu, queridos? Nós como cristãos temos que ter o cuidado nisso. Mantenha-se longe do tolo, versículo 7, né? Pois você não achará conhecimento no que ele falar. Então a gente não deve ficar dando muito ouvidos às pessoas tolas, às pessoas que desprezam a Deus, que desprezam a palavra, né? A gente não vai achar entendimento, conhecimento na palavra desse tolo. Vamos pegar aqui. Versículo 12, também um versículo muito falado, né? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem atitudes, até frases popularmente conhecidas que parecem ser caminho de vida, mas que quando a gente começa a caminhar por esses ensinamentos aí mundanos dos ímpios, isso vai nos conduzir para a morte, né? Morte eterna. Vai falando várias coisas maravilhosas aqui, né, gente? É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Fala sobre vários assuntos. Para versículo por versículo, como a gente tem falado, né? Meditem aí, como é bom. O livro de Provérbios é um livro que eu amo ler. Sempre que lembro aí dos 31 dias, eu paro e leio o livro de Provérbios, porque é muito bom. Ler um capítulo por dia. Vai lá, grifa, né? Risca a sua Bíblia toda, é muito bom. Capítulo 15, gente, vamos lá. Capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição
para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Capítulo 15, a gente acabou de ler. Também outro capítulo cheio, né, de coisas que a gente pode olhar versículo a versículo, né, para que a gente possa então ter alguns flashes de conhecimento, de sabedoria, de ver como Salomão fazia conselhos, dava, né, conselhos muito simples. Olha o versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então Deus está vendo tudo, gente. Ao olhar de Deus não passa nada, literalmente nada. A casa do justo, versículo 6, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Por que o ímpio ele fica inquieto? Porque primeiro que ele tem medo de perder aquilo que ele ganhou, geralmente de forma desonesta, né? Então ele tá sempre inquieto, ele tá sempre com medo de alguém descobrir o que ele fez. Pode perceber que uma pessoa que ela tem medo de tudo, que ela tá sempre inquieta, ela tá sempre preocupada, ela tá sempre irritada, ela tá sempre temerosa, né? Muito provavelmente ela tem essa impiedade dentro dela, ela construiu esse castelo diante dela ou diante da situação dela com muita impiedade, geralmente, né? Com muita traição, com muitas coisas erradas, né? Versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Então, a própria palavra de Deus diz que não é todo sacrifício que é agradável diante de Deus, né? Ainda que pareça sacrifício, ainda que pareça ser para o Senhor, né? O Senhor diz, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, aquele que comete impiedade, aquele que comete o pecado deliberadamente e ainda quer entregar sacrifícios a Deus, o Senhor detesta, a palavra fala. Mas a oração do justo ele ouve, né? O agrada, como é bom. Vamos continuar aqui. Versículo 13 é um versículo também bem falado. A alegria do coração transparece no rosto,
mas o coração angustiado oprime o espírito. Gente, a nossa vida, ela geralmente transparece no nosso rosto. Uma pessoa que ela tem alegria de viver, uma pessoa que ela tem alegria em si mesma, ela transparece isso no rosto. Ela é uma pessoa que ela tem a felicidade estampada. E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com simplesmente a pessoa ser feliz porque ela tem dinheiro, porque ela tem posses. Não, fala de alegria. Alegria de Deus, alegria de viver, gratidão, né, por tudo que Deus tem dado. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Quando o coração da gente está angustiado, quando a gente não é feliz, né, não tem alegria em Deus, nas coisas que Deus dá, a gente oprime o nosso espírito, porque o espírito é onde Deus está falando, o espírito é onde Deus deseja ministrar as nossas vidas, né? Deus é espírito, então ele deseja ministrar sempre no nosso espírito. Então, se a gente não tem essa alegria em Deus, a gente oprime o nosso espírito não consegue falar, nosso espírito não consegue ser ministrado pelo próprio Senhor. Nós estamos oprimindo, né, fechando o nosso espírito para ser ministrado pelo Senhor. Quer ver? Versículo 16, olha isso, gente. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Novamente, né, quando a gente tem as coisas que vêm das mãos do próprio Senhor, que a gente sabe que aquilo foi ganho debaixo de honestidade, debaixo de trabalho, debaixo de integridade, né, a gente não se preocupa. Mas a pessoa que está sempre, né, fazendo maldade, sempre passando as pessoas para trás, para ter o que ela tem, as riquezas que ela tem, ela sempre vai estar inquieta, porque ela tem medo de perder aquilo que ela conquistou debaixo de impiedade. Versículo 17 também é bem bacana. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Gente, são pérolas tão simples que Salomão vai falando, mas coisas com tanta sabedoria, gente. A simplicidade das coisas, muitas vezes, dentro da palavra de Deus, são as mais preciosas e às vezes a gente joga fora, né? Versículos tão simples como esse, a gente deixa de ler e se preocupa com versículos que a gente acha que são mais importantes ou mais espirituais, né? Quando na verdade, olha o que a palavra está dizendo, que Salomão deixou aqui para nós como sabedoria: é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, né, onde se entende o que é família, o que é estar diante do Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, do que o boi gordo acompanhado de ódio. Que adianta, né, você comer gordura, comer fartamente, aonde a mesa está cheia de ódio? É terrível, né? E ele vai falando versículo a versículo aqui. Eu poderia falar um pouquinho de cada um deles e a gente ficaria aqui horas conversando sobre o livro de Provérbios. É muito bom, gente, é muito bom. Versículo 27. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Gente, a avareza, ela traz somente a pobreza para a pessoa que é avarenta. Ela põe realmente a sua família em apuros, porque ela é tão mão fechada, ela não gasta o dinheiro com nada, ela não dá prazer algum à sua família, ela não tem prazer de abençoar a sua família, ela não tem prazer de abençoar quem está precisando, ela põe a sua família em apuros, porque essa pessoa ela está sempre guardando, ela não abre a mão para nada, né? A avareza, o amor, né, ao dinheiro ali, aquele apego ao dinheiro é terrível. Versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Gente, as pessoas que são insensatas, elas abrem a boca com facilidade e saem falando maldade, saem respondendo de forma ríspida, saem respondendo de forma grosseira às pessoas, né? Ela não pensa para falar. E isso é terrível, você encontrar uma pessoa dessa perto de você, porque ela vai estar sempre dando patada nas pessoas, ela vai estar sempre falando com arrogância, ela vai estar sempre falando com ignorância, né? Você não acha palavras de amor na boca de uma pessoa dessa, né? Mas o justo, ele pensa bem antes, né? Ele pensa se aquilo vai agradar a Deus que ele vai falar, ele pensa se aquilo vai honrar a Deus na sua fala, ele pensa se a palavra de Deus também teria essa resposta, né? Então a gente sempre precisa pensar antes de falar. Isso é maravilhoso. Versículo 33, que é o último. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra.
Uma pessoa humilde, ela sempre vai ser honrada pelo Senhor, em todas as circunstâncias, ainda que aparentemente ela esteja recebendo desonra, você pode acreditar, a palavra de Deus, ela nos dá esse respaldo. Nós seremos vistos pelo Senhor se nós estivermos agindo em integridade, né, em humildade. O Senhor trará honra no momento certo. A questão é que nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer a honra no nosso tempo, do nosso jeito, né? Mas o Senhor sempre vai trazer a honra no tempo certo, se assim nós esperarmos no Senhor, se assim a gente desejar que isso venha do nosso Deus. Amém, queridos? Queria muito que vocês realmente meditassem versículo a versículo, para que vocês tirassem muito mais lições, né, desses versículos que a gente tem lido. É muito bom, eu gosto demais do livro de Provérbios, de verdade. É um livro que me agrada muito em ler, porque eu vou vendo esses conselhos de Salomão e eu vou falando, gente, era muita sabedoria em palavras tão simples. Era muita simplicidade no ensino dele, era muita simplicidade nas frases que ele falava, mas quando você cava, você acha tanta coisa boa, você fala, meu Deus, como ele falava isso há tantos anos atrás, né? Como era realmente essa sabedoria desse homem diante de Deus. É muito bom. Quando a gente olha para esses conselhos, a gente começa a ter uma vida um pouquinho diferente daquilo que a gente está levando, a gente vai consertando algumas coisas que não estão ajustadas segundo a palavra, né? A gente vai realmente recebendo conselhos e nos tornando pessoas sábias. Sabedoria é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática aquilo que Deus está te ensinando. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Ótimo finalzinho de domingo para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente para fazer nossa leitura e continuar. Amanhã nós temos capítulo 16, 17 e 18. Mais 3 capítulos para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.